Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Hypera Pharma para a discussão dos resultados referentes ao ano de 2025. Estão presentes o Sr. Breno Oliveira, diretor-presidente, e o Sr. Ramon Sanches, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que este evento será gravado e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia, em www.ri.ipera.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que algumas das informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Breno Oliveira, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Breno, pode prosseguir. Bom dia. Obrigado pela participação na nossa teleconferência de resultados de 2025. O último ano foi marcado por importantes avanços operacionais e financeiros que comentaremos ao longo da apresentação. Vou começar falando sobre o nosso crescimento no slide 3. Tivemos crescimento de 6,8% do nosso sellout em 2025, com aumento da participação de mercado nas categorias em que atuamos. Os lançamentos de 2025 contribuíram em 1,1 ponto percentual para o crescimento do nosso sellout no ano. Conseguimos acelerar o crescimento após a conclusão bem-sucedida do processo de otimização de capital de giro em abril de 2025. Crescemos 8,3% no terceiro trimestre e 7,4% no quarto trimestre, acima do crescimento do nosso mercado de atuação em ambos os períodos. A aceleração do crescimento do nosso sellout é resultado também do melhor gerenciamento dos estoques em nossos clientes, em função das iniciativas implementadas durante o processo de otimização de capital de giro, que permitiram foco ainda maior no desempenho do sellout. Passando para o slide 4, como comentado nas últimas teleconferências, concluímos com sucesso e antes do previsto o processo de otimização de capital de giro no início do segundo TRI de 2025. Para isso, alteramos nossa política comercial junto aos nossos clientes, que resultou na melhor distribuição dos recebimentos dos pedidos, do faturamento e da entrega dos produtos ao longo dos meses. Reforçamos também nossa equipe de supply chain, que passou a acompanhar diariamente em mais detalhes o nível de estoques em nossos clientes, por região, centro de distribuição e SKU, contribuindo para que não tivéssemos falta de produto nos pontos de vendas e, consequentemente, impacto negativo no desempenho do nosso sellout. Fizemos ainda ajustes em nossa estrutura de vendas, buscando maior alinhamento com o novo modelo comercial implementado durante o processo de otimização de capital de giro. Esses ajustes trouxeram importantes ganhos de eficiência comercial, contribuindo para que retomássemos nossa rentabilidade após a conclusão do processo. Com isso, reduzimos nosso prazo médio de recebimento para aproximadamente 60 dias a partir do segundo TRI de 25, quase metade do que tínhamos anteriormente, e em linha com o nosso objetivo inicial. Nosso investimento em capital de giro passou a representar 30% da nossa receita líquida anualizada, uma redução de aproximadamente 20 pontos percentuais quando comparado ao segundo trimestre de 2024. Nossa expectativa é de que agora em diante os investimentos em capital de giro não superem esse patamar atual. A combinação do crescimento do sellout com a redução dos investimentos em capital de giro contribuiu para que alcançássemos geração de caixa operacional recorde de 2,6 bilhões no ano e permitiu que mantivéssemos a remuneração dos nossos acionistas e os investimentos previstos. Além dos importantes avanços operacionais e financeiros de 2025, fortalecemos a governança corporativa e a sustentabilidade do nosso negócio, que comentarei em mais detalhes no slide 5. Tivemos a celebração do novo acordo de acionistas e o Votorantim passou a fazer parte do bloco de controle, fortalecendo ainda mais nossa governança corporativa e o processo de tomada de decisões estratégicas, contribuindo com a geração de valor para os nossos acionistas. Atualizamos também a composição dos comitês de pessoas, de auditoria
e de governança e sustentabilidade, com o objetivo de fortalecer a independência, a competência técnica e a governança dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração. Concluímos também a migração do nosso sistema de gestão para o SAP S/4HANA, sem nenhum impacto significativo para a nossa operação. Essa é uma plataforma robusta que permitirá maior eficiência e agilidade, trazendo ganhos em desempenho, simplificação de processos, qualidade da informação e na integração entre os aplicativos utilizados pela companhia, aumentando nossa produtividade operacional. Com essa migração, criaremos uma base sólida para novos investimentos em tecnologia, com o objetivo de sustentar nosso crescimento de longo prazo. Agora eu passo a palavra para o Ramon, que trará mais detalhes dos nossos resultados. Obrigado, Breno. Bom dia a todos. Começando pelo slide 6, em 2025, entregamos crescimento de receita e avanço consistente no sellout, com receita líquida de 7,7 bilhões, um crescimento de 3,4% em relação ao ano anterior. Esse crescimento ficou abaixo do avanço do sellout, principalmente em função de dois fatores: o impacto temporário nas vendas decorrente do processo de otimização do capital de giro, iniciado no terceiro trimestre de 2024 e concluído no segundo trimestre de 2025. E a redução na receita líquida do mercado institucional, impactada pelo menor nível de vendas ao setor público. Nossa margem bruta foi de 59%, patamar semelhante ao registrado em 2024. Vale lembrar que a margem bruta tanto de 2024 quanto de 2025 foi impactada pela alteração no mix de produtos vendidos e pela menor alavancagem operacional decorrente do processo de otimização do capital de giro. No quarto trimestre de 2025, a margem bruta alcançou 61,6%, um aumento de 0,4 ponto percentual em relação ao terceiro trimestre de 2025 e 0,7 ponto percentual acima do nível registrado no segundo trimestre de 2024, período anterior ao processo de otimização de capital de giro. Esse resultado confirma a normalização da margem bruta após a conclusão do ajuste de capital de giro. As despesas de marketing cresceram 11,3% em 2025, patamar superior ao crescimento do sellout. Esse crescimento reflete principalmente maiores investimentos para impulsionar o crescimento do portfólio de marcas, sobretudo por meio de mídias digitais. As despesas com vendas cresceram 2,7% no ano e 6,8% no trimestre, em relação a 2024 e ao quarto trimestre de 2024. O crescimento inferior ao sellout, tanto no ano quanto no trimestre, reflete as sinergias operacionais obtidas com a reorganização da nossa estrutura de vendas, realizada no primeiro trimestre de 2025, conforme já comentado pelo Breno. Já as despesas gerais e administrativas apresentaram redução, tanto no ano quanto no trimestre, em comparação com os mesmos períodos do ano anterior, principalmente em função da diminuição das despesas e estruturas administrativas, refletindo nossa disciplina na gestão de gastos. Com isso, o EBITDA das operações continuadas alcançou 2,1 bilhões em 2025. No quarto trimestre de 2025, o EBITDA das operações continuadas foi de aproximadamente 750 milhões, com margem de 33,5%, patamar semelhante ao observado no trimestre anterior. O lucro líquido das operações continuadas apresentou redução de 11% no ano, principalmente em função de dois fatores: o menor resultado operacional, como consequência do ajuste de capital de giro, e o maior nível de despesas financeiras. Passando agora para o slide 7, sobre fluxo de caixa e endividamento, registramos fluxo de caixa operacional de 2,6 bilhões em 2025, o maior patamar anual da companhia, reforçando a forte capacidade de geração de caixa do nosso negócio. Esse desempenho reflete principalmente a redução dos investimentos em capital de giro, que passaram para aproximadamente 30% da receita líquida anualizada a partir do segundo trimestre de 2025, após a conclusão do processo de ajuste de capital de giro. Investimos aproximadamente 840 milhões em imobilizado e intangível, com destaque para o site de extração de escopolamina, a expansão da capacidade da fábrica de Itapecerica da Serra e os investimentos em inovação, pesquisa e desenvolvimento, reforçando nossa estratégia de crescimento de longo prazo.
Por fim, nossa dívida líquida encerrou 2025 em 7,7 bilhões, equivalente a 2,6 vezes o EBITDA das operações continuadas do quarto trimestre de 2025 anualizado. Com isso, devolvo a palavra ao Breno para as considerações finais. Obrigado, Ramon. Em 2025, aceleramos o crescimento do nosso sellout, recuperamos nosso patamar de rentabilidade e tivemos forte geração de caixa operacional, após a conclusão bem-sucedida do processo de otimização de capital de giro. 2025 foi um ano de ajustes e de preparação do terreno para o crescimento sustentável e rentável de longo prazo da companhia. Iniciamos 2026 melhor preparados para capturar as principais oportunidades do mercado farmacêutico brasileiro, com uma operação mais leve, rentável e com a expectativa de forte conversão do nosso resultado em caixa operacional. Vale lembrar que para 2026 vemos oportunidades de reduzir um pouco mais nosso investimento em capital de giro, com a redução dos estoques internos de insumos e de produtos acabados. Seguimos como a única empresa com posição de destaque em todos os segmentos do mercado farmacêutico e com a força das nossas marcas líderes e do nosso pipeline de inovação, estamos muito bem posicionados para capturar as oportunidades de crescimento de médio e longo prazo. Já para 2026, temos importantes extensões de linha prevista para as nossas marcas líderes e buscamos explorar novos mercados de atuação, incluindo grandes mercados que recentemente perderam ou perderão exclusividade no curto prazo, como o mercado de semaglutida. Obrigado e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Joseph Giordano, do JP Morgan. Por favor, Joseph, seu microfone está liberado. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Breno, Ramon, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar 3 pontos. Acho que o primeiro, mercado de não varejo, ele foi talvez aqui a expectativa em tentar entender o quanto isso ofendeu a questão de estoques e capital de giro ao longo do ano. Entendo que você tem que manter um buffer para atender os pedidos do governo, mesmo que via distribuidores, isso aqui acaba impactando essa linha de estoque. E o segundo ponto, acho que vamos dividir aqui em 2 partes, né? Então a gente viu uma contribuição de mais ou menos 1 ponto do crescimento vindo de lançamentos. Então vamos colocar a semaglutida que você comentou aqui no final, que seria esse meu segundo ponto, explorar como é que a gente deveria enxergar esse pipe ex-semaglutida contribuindo ao longo de 2026 e 2027. E aí, por último, entender em que estágio vocês estão na questão da licença da semaglutida e como é que vocês estão enxergando esse potencial de mercado, principalmente para o segundo semestre. Muito obrigado. Oi, Joe, obrigado pela pergunta. Ramon primeiro aqui. Vou pegar a primeira pergunta e o Breno fala aqui das dois últimos pontos, tá? O mercado institucional, ele manteve o ritmo menor que a gente vinha observando nos trimestres anteriores, principalmente devido às vendas para o setor público. A gente não espera grande mudança para o ano que vem, então tendência é que ele cresça mais perto do portfólio atual, do portfólio de varejo, na verdade. Então, não deve mudar muito a dinâmica, tá? Do que a gente viu no ano passado para 2026. O que a gente tem para 2027 são novos lançamentos, principalmente em oncologia, que começam a ajudar com o crescimento futuro, que é parte aqui do business case do mercado institucional, parte importante, né? E aí a gente começa a ver contribuir mais para o crescimento a partir daí. E o Breno vai pegar as 2 próximas aqui. Bom dia, Joe. Com relação ao pipeline, né, primeiro sem contar a semaglutida, a gente acredita que tem espaço para vir nos mesmos patamares, né? Eles continuam contribuindo, os lançamentos recentes que a gente fez e futuros, né? Só relembrando alguns deles, a gente entrou no mercado de dor muscular, com Neosaldina muscular, Lisador muscular, entre outras marcas. Entramos também no mercado recentemente, né, de expectorantes, né, entrando numa molécula aí
quase 400 milhões de reais, que também está contribuindo bastante aqui para o crescimento e vai maturando ao longo dos próximos meses e anos, né? Então, a gente ainda vê espaço para contribuição crescente dos lançamentos recentes e também do que a gente deve fazer daqui para frente. Com relação à semaglutida, né? Esse acho que é a nossa principal aposta aqui para o ano de 26. Como vocês sabem, né, a patente cai agora na semana que vem, se não me engano, sexta-feira que vem, mas por enquanto nenhuma autorização foi dada pela Anvisa, né? A gente acredita que estão trabalhando aqui na análise dos registros. A gente acredita que está entre, né, vai ser um dos primeiros a ter o registro avaliado e posteriormente o lançamento, né? Mas lembrando que depois do registro tem todos os trâmites aí de produção do medicamento, né? E deve demorar alguns meses ali depois da aprovação para o lançamento. Mas a gente está bastante animado, é um mercado aqui de aproximadamente 5 bi de reais, né? O mercado de semaglutida atual, e a gente acredita que com os novos entrantes esse mercado tende a aumentar significativamente, né? 5 bi é apenas o mercado de produtos registrados na Anvisa, né? Tem um mercado aí não auditado e paralelo dos medicamentos de farmácia de manipulação, né? E também as importações aí sem registro do Paraguai, principalmente. Então, o mercado já é maior do que isso e tende, né, a ficar maior ainda com mais disponibilidade de produtos aí de qualidade e com preço mais acessível para os consumidores. Então, a gente está bastante animado aí, mas depende da aprovação da Anvisa. Perfeito, obrigado, Breno e Ramon. De nada, Diogo. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Arthur Alves, do Morgan Stanley. Por favor, Arthur, seu microfone está liberado. Bom dia, Breno, Ramon, demais participantes. Obrigado por pegar nossas perguntas. A primeira vai um pouco sobre o PL que está tentando derrubar a patente da tirzepatida. Eu queria entender como que está a visão de vocês sobre esse potencial, seja risco ou oportunidade, justamente. Eu acho que a gente queria entender como vocês veem o potencial ataque, a atratividade do produto que vocês já devem oferecer de genérico de semaglutida e se tem espaço para parcerias para entrar nesse mercado, caso de fato seja efetuada essa queda de patentes, você já tem buscado pelo menos em conversas iniciais, caso tenha esse potencial risco. E o segundo seria um ponto sobre o crescimento de vocês. Assim, a gente viu que já supera o mercado que vocês atuam, mas foi mais ou menos em linha nesse quarter com o mercado não patenteado. Então a gente queria explorar um pouco como seria esse viés de portfólio, assim, por que necessariamente o mercado de vocês está crescendo, que vocês atuam, cresce um pouquinho menos do que já a parte sem patente, seria um viés mais de OTC, uma falta de genéricos, e se no futuro vocês pretendem chegar mais um alinhamento com esse mercado não patenteado, ou seja, por exploração justamente de genéricos. Muito obrigado. Oi, Arthur. Então, com relação à primeira pergunta da tirzepatida, né, da queda antecipada de patente, a gente não acredita que isso vá vingar, né? Eu acho que teve um pouco essa notícia algumas semanas atrás e já perdeu bastante tração aí essa iniciativa. A gente não acredita também que seja bom, né, para a indústria farmacêutica brasileira como um todo, né? Traz falta de previsibilidade, né, e quebra de contratos, que acho que não é bom para a indústria como um todo, né? Inclusive todas as entidades aqui, associações, seja de multinacionais, de empresas nacionais, todas se posicionaram, né, desfavoravelmente aqui a esse tipo de mudança aí fora do que é a regra, né? E com relação à segunda pergunta do crescimento, né? A gente vê ali, por exemplo, tem alguns produtos, né, que tiveram queda de patente recente, que a gente ainda não está jogando, que estão contribuindo um pouco para esse crescimento mais acelerado, né? Mas boa parte do crescimento vem aí dos medicamentos patenteados, né? E principalmente das canetas que
como eu acabei de responder na pergunta anterior, a gente deve entrar nesses mercados em breve e, consequentemente, o nosso mercado de atuação deve acelerar bruscamente aqui nos próximos meses, à medida que a gente entra não só na semaglutida, como também em outros produtos que tiveram a queda de patente recente aqui, por exemplo, como a dapaglifosina, né? Entre outros produtos que também a gente deve entrar em breve aqui no mercado. Então, a gente vê aí um potencial grande aí de aceleração tanto das nossas vendas, né, principalmente aqui o mais importante para a gente aqui é das nossas vendas, e como do mercado de atuação que a gente passa a jogar nos próximos meses. Foi claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Bob Ford, do Bank of America. Por favor, Bob, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia, Breno, Ramon, Douglas, e obrigado por pegar minhas perguntas. Breno, como a aquisição da Medley para a NC altera a dinâmica do mercado, especialmente genéricos? E, Ramon, é possível traduzir a atualização do SAP em implicações para vendas ou margem? E por último, como devemos pensar sobre o retorno do investimento em publicidade à medida que vocês migram para o maior digital? Obrigado. Oi, Bob. Bom dia. Com relação à primeira pergunta, né, a gente não acredita que vai ter uma mudança significativa, né, no mercado aqui, no mercado de genéricos, pela aquisição da Medley e pela MS. E para a gente especificamente, né, com menos impacto ainda, visto que genérico é apenas aí, aproximadamente 15% do nosso portfólio, né? Então, o MS a gente enxerga aqui como um player racional, né? E já com uma presença, né, até maior do que a da Medley, né? Bem maior ali do que a Medley já tinha, acho que quase 3 vezes maior do que o que a Medley tinha. Mas acho que é interessante aqui esse deal aí, né? Porque, como divulgado na mídia, foi um múltiplo de 18 vezes, né? Como referência aqui a Hypera, né? Que tem um portfólio não só de genéricos, né? Muito mais focado em marcas, que lá fora, né? O portfólio de marcas tem uns múltiplos maiores, né? Do que empresas de genéricos, e a gente está negociando a aproximadamente 8 vezes, né? Aproximadamente isso. Então, né, acho que mostra aí um pouco o valor, né, o quanto esse mercado tem de potencial de crescimento, né, e como alguns players valorizam isso, né, como esse deal aqui mostra, né, em termos de múltiplo. Bom ponto. Pode pegar a segunda pergunta aqui. Então, a gente já vinha investindo ao longo de 25 em melhorias de eficiência dos processos aqui da companhia, que a gente comentou ao longo do ano passado. Então, a gente capturou bastante coisa ao longo de 25. O SAP, ele foi um investimento importante e é uma etapa relevante para a gente migra, né, todo o sistema aqui já em janeiro, foi bem sucedido, então estamos bastante contentes com a conclusão e com o resultado dessa migração do SAP S/4HANA, e de agora em diante, depois da migração dos processos atuais, a gente passa por uma fase sim de avaliar novas oportunidades de eficiências operacionais e nos processos administrativos, conforme a gente implementa soluções standard do SAP S/4HANA. Então, tem sim algum espaço, mas a gente já veio capturando boa parte dessa melhora ainda ao longo do ano passado. Agora eu vou passar para o Breno aqui para falar um pouco sobre a terceira pergunta e os retornos aqui dos investimentos de marketing. Bob, a gente tem medido isso, né, bem de perto. A gente está cada vez mais, né, buscando entender no detalhe aqui o retorno dos investimentos. E a gente vê que em 2025 já tivemos retornos aí, em termos de views, né, e quanto o atingimento, né, o alcance e a frequência é muito maior do que o que a gente tinha com o mesmo investimento feito no canal tradicional, né? Mas, dito isso, a gente também vê muita oportunidade ainda, né? 2025 foi um ano de aprendizados. A gente tem, né, olhando esses dados aqui,
tem espaço para melhorar ainda mais, né? Então, o plano para esse ano é ter um investimento de mídia bastante parecido com o que foi no ano passado, em termos de valores, mas com uma eficiência ainda maior do que o do ano passado, né? Esse ano, e esse ano a gente está fazendo também um pouco mais, né, ainda mais ao longo do ano, né? No passado, esses investimentos, né? Por conta do tipo de produto que a gente comprava, né? Então, pensando em futebol, você tinha ali uma concentração maior ali pela quantidade de jogos no segundo e no terceiro trimestre, né? E agora, com o digital, a gente consegue ter uma distribuição bem melhor aí ao longo do ano, né? Então, estamos também bastante otimistas aqui com as melhorias de eficiência, e também, né, com o digital a gente consegue ter uma presença aí, um investimento em mais marcas do portfólio, né, que no modelo anterior a gente acabava privilegiando as grandes marcas em detrimento das marcas menores, né? E agora conseguimos fazer aí, tem mais de 50 marcas que a gente está investindo em mídia e com retorno aí bastante positivo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Por favor, Vinícius, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Queria começar assim com uma pergunta um pouco mais direta em relação à expectativa, né, do sell-out. Quando a gente está olhando aqui esse comecinho do ano, a gente já está na metadinha aqui de março, então dá para ter uma visibilidade muito boa do que foi já a tendência observada no primeiro trimestre. Óbvio que você teve o carnaval, que acaba dificultando um pouquinho essa base de comparação, mas acho que seria aqui de bastante importância. E o outro ponto que eu queria perguntar é em relação à geração de caixa, né? A gente tivemos alguns investimentos aqui que tiveram a finalização no ano de 2025, né? Principalmente olhando a parte aqui de imobilizado, mas ao mesmo tempo o P&D ele deveria se movimentar por conta dos lançamentos. Acho que vocês comentaram bastante sobre, vem comentando bastante sobre testosterona, vitamina B12, o Venvance, etc. E além do GLP-1 também. Então, só para tentar ver o balanço entre essa parte aqui do imobilizado e o P&D dentro do fluxo de caixa de vocês, para onde que a gente deveria projetar olhando o ano. Obrigado. Oi, bom dia, Vinícius. Eu pego a primeira e o Ramon responde a segunda. A gente, com relação ao sellout do primeiro TRI, como você bem mencionou, tem um pouco aí de variação, né? Essa questão do carnaval acabou ficando com menos dias úteis em fevereiro e mais em março, mas para o trimestre como um todo, a gente vê um ritmo aí de crescimento em torno do que a gente viu no quarto TRI, né? Nada diferente disso. Então, assim, segue próximo disso, e como eu comentei na pergunta anterior, na medida que tenha mais lançamentos nossos, né, e inclusive da semaglutida, a gente vê uma aceleração aí do nosso crescimento do sell-out. Oi, Vinicius, em relação à segunda pergunta, você tem razão, 2025 foi um ano com investimentos importantes para a companhia, principalmente a fábrica de escopolamina, que eu mencionei no início do discurso. Para 2026, a gente espera ainda um ano com investimentos um pouco maiores, principalmente focados aqui no mercado institucional. A gente tem a construção da planta piloto, o laboratório exclusivo de P&D e a fábrica de oncológicos para o mercado, para BU de mercado institucional. Então, os investimentos ainda são um pouco maiores e o nível de P&D ele deve subir um pouquinho em relação a 25. Tá bom? Excelente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Miele, do Goldman Sachs. Por favor, Gustavo, pode prosseguir. Oi, Breno, Ramon, bom dia, obrigado pela apresentação. Tenho duas também, por favor. A primeira delas, eu queria discutir um pouco a perspectiva de vocês para a margem EBITDA
olhando para 2026, né? É um pouco difícil olhar a referência de 2025 por conta do primeiro TRI, no qual vocês ainda estavam avançando no ajuste de capital de giro, né? Mas se a gente tenta olhar aqui uma margem, últimos 9 meses aqui, vocês rodam próximo a 33,6%, se eu não estou enganado. Mais para entender assim, se a gente já está olhando, né, nesses últimos 9 meses, para um baseline de margem que vocês acham mais aderente aqui com o nível maduro da companhia, ou se vocês vislumbram aqui alguma expansão para esse ano, quais seriam as alavancas, né? Vocês falaram um pouco aqui de mídia digital, enfim, tentar entender aqui onde a gente pode pensar em mais ganhos de rentabilidade para a companhia nesse ano. Essa seria uma primeira pergunta. A segunda, assim, né? Enfim, discutimos um pouco sellout, assim, acho que sempre tem um binômio aqui de sellout e descontos promocionais, né? Acho que foi uma linha que ao longo aí dos últimos trimestres / anos teve alguma volatilidade, né? A gente olha para um quarto tri em que a baixa comparação com o ano ela parece meio fácil, né? O número do quarto tri de 24 ele foi bastante alto, mas sobe um pouquinho aqui tri contra tri esses descontos promocionais. Então, tentar entender também como vocês estão pensando aqui, essa parte mais promocional para 26 ajudaria bastante. É isso, obrigado. Ô, Gustavo, tudo bem? Ramon aqui, vou responder as duas. Em relação à margem EBITDA, a gente não tem, claro, um guidance específico e claro que o número exato ele depende bastante aí de alguns fatores, né, como o mix da venda do ano, o tamanho do repasse de preço que a gente vai ter, mas esse número que você mencionou, ele parece razoável, né, parece razoável porque a gente deve ver para frente aí. Em relação aos descontos comerciais, a dinâmica do quarto trimestre não muda muito, então eventualmente a gente pode ter um pouco de redução desse desconto como percentual da receita, claro, conforme a receita cresce, esse desconto ele sobe um pouco também, mas como percentual da receita a gente vê espaço para ter um pouquinho de redução, sim. Um nível não tão diferente do nível absoluto ali do quarto trimestre, que a gente viu no quarto trimestre de 25, o nível absoluto dos descontos comerciais, como percentual da receita, então ele deve reduzir um pouquinho para frente. Tá bom? Excelente, claríssimo. Obrigado, Ramon. Bom dia. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Eduarda Rezende, do BTG Pactual. Por favor, Maria Eduarda, pode prosseguir. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Obrigado por pegar a minha pergunta. Se eu puder fazer um follow-up na pergunta do colega sobre CapEx para 2026, se vocês puderem comentar também a perspectiva de 27 em diante, pensando mais a médio prazo, o que deveria ser a diluição com essas últimas internalizações que vocês fizeram nos últimos anos. E uma segunda pergunta, acho que nas considerações finais vocês comentaram que ainda deveria ter espaço para redução em capital de giro, especialmente na linha de estoque. Se vocês pudessem quantificar o que a gente deveria esperar para essa linha também em 2026. Muito obrigada. Oi, Maria Eduarda, Ramon aqui, tudo bem? Obrigado pelas perguntas. Em relação primeiro aqui ao CapEx, a gente não dá guidance específico aqui de investimento de longo prazo, mas ele deve cair consideravelmente a partir de 27, né? A gente tem esses maiores investimentos que a gente vem mencionando, representam entre 50% e 60% do CapEx esperado aqui para 26, então dá para esperar uma redução importante a partir de 27 com essa informação, né? Em relação ao capital de giro, a gente espera sim uma melhoria, principalmente para o segundo semestre. Então, o primeiro semestre ainda deve ter um nível mais parecido com o que a gente tem visto aqui de estoque, mas a partir do segundo semestre, conforme as vendas giram e a gente reduz aqui o nível de compra de estoques e insumos também, a gente vê uma melhoria provavelmente próximo de patamares históricos, talvez um pouquinho abaixo dos patamares históricos, tá bom? A gente não está dando nenhum número específico, mas algo que deve ficar bem perto do que a gente já teve no passado. Super obrigada. Tá bom? De nada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do Citi. Por favor, Leandro, seu microfone está liberado. Bom dia, Breno, Ramon, obrigado. São 2 pontos aqui. O primeiro, acho que eu queria falar um pouquinho sobre estrutura de capital, né? Após aumento aqui, a empresa vai naturalmente melhorar um pouco a flexibilidade financeira. Então, eu queria entender assim, o que vocês estão mirando de um nível ótimo para alavancagem e até se dá para
voltar a pensar assim, em atividades de M&A com um pouco mais de protagonismo aqui na estratégia, né? Acho que pegar um pouco a visão após esse evento, acho que seria o primeiro ponto. Acho que o segundo, foi falado aqui bastante sobre investimentos em mídia, né? Quando a gente olha em 25, as despesas com marketing, né, como um todo, elas cresceram razoavelmente, né, ali acima do sellout. No quarto tri, acho que encontraram talvez um comps mais difícil, mas que a ideia aqui era perguntar assim, se para frente, né, se a ideia é ter aqui uma despesa com marketing mais alinhada com o sellout, se daria para pensar algo mais nessa frente também. Acho que são esses os pontos. Obrigado. Ô, Leandro, eu vou responder a primeira e o Ramon responde a segunda. Então, com relação com a estrutura de capital, né, o principal objetivo aqui foi se preparar para esse cenário, né, macro político e macroeconômico, né, e quando foi anunciado não tínhamos nem ideia aqui de guerra e tudo, né, mas era para ter um pouco mais de flexibilidade caso, né, o cenário aqui mais provável de queda de juros não se concretize aí mais uma proteção aí de tail risk, né? A gente vê que né, esses juros mais altos por mais tempo tem levado aí a situação de estresse em diversos setores aqui de outras empresas, né, em outros setores. Então, o objetivo foi mais trazer essa flexibilidade no curto prazo, né? O objetivo da companhia é continuar desalavancando, né? Então, pré-aumento de capital, a gente estava ali, né, numa base anualizada, aí, tirando os efeitos do ajuste de capital de giro em torno um pouco acima de 2,5 vezes, né? Com o aumento de capital, a gente deve ir para algo mais próximo de 2 vezes, né? E o nosso objetivo aí, antes de avaliar mais seriamente, né, oportunidade de M&A, é chegar aí mais próximo de 1,5 vezes, né? E visto que a companhia gera bastante caixa, né, e principalmente tirando aqui esse peso aqui dos juros, né, do curto prazo, com o aumento de capital, e no médio prazo também com a expectativa de redução das taxas de juros, isso não deve demorar muito aí para chegar nesses patamares, né? Algo em torno de 2 anos ali, acho que a gente estaria nesses patamares de 1,5 vezes, né? Mas o foco de curto prazo é realmente reduzir a alavancagem e caso esse cenário aqui, né, de redução de juros, né, por conta do cenário político não se concretize. Ô, Leandro, em relação às despesas com marketing, elas subiram mesmo ao longo de 25, como a gente já vinha falando. Esse crescimento ele foi boa parte financiado pelos ganhos de eficiência que a gente conseguiu em outras despesas aqui ao longo do ano. Daqui para frente, a gente imagina um crescimento mais perto do nível de sellout, sim. Claro, excluindo aqui o efeito possível da semaglutida, porque ali, eventualmente, dependendo do timing de lançamento, a gente pode ter um pouco mais de investimento. Lembrando que a visitação médica entra também nessa linha aqui de marketing, mas olhando o portfólio ex-semaglutida, vamos dizer assim, o marketing deveria crescer de uma forma mais próxima com o sellout daqui para frente, sim. Maravilha, super obrigado. Bom dia. De nada, bom dia. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Com isso, encerramos a videoconferência da Hypera Pharma. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.